emagreceu e depois engordou tudo de novo? Pior, emagreceu, depois engordou de novo, depois emagreceu de novo e acabou entrando nesse ciclo sem fim. Isso não acontece por falta de força de vontade. Isso é o que a gente chama de efeito sanfona. E hoje eu vou te explicar exatamente o porquê que ele acontece e como que você faz para evitar todo esse reganho de peso depois de um processo de emagrecimento. Então, se você quiser emagrecer sem voltar ao ponto zero, esse vídeo aí é para você. Bom, mas antes da gente explicar como evitar o efeito sanfona, a gente precisa primeiro saber o que é esse efeito sanfona. Ele acontece basicamente quando a pessoa emagrece rápido demais e ela acaba não conseguindo sustentar esse processo de emagrecimento. Em curto prazo, o corpo vai até perder peso, porém a longo prazo, a pessoa não vai conseguir sustentar esses resultados que ela conseguiu. Isso acontece devido a diversos fatores diferentes. O que muita gente não sabe, não entende, é que o corpo ele vai lutar para recuperar todo esse peso perdido, principalmente quando o processo de emagrecimento for muito agressivo. Uma coisa que vocês precisam entender é que o corpo não gosta de dietas extremas. Ele simplesmente tenta sobreviver a essas dietas. Dietas muito restritas acabam causando redução do gasto energético, aumento da fome, alterações hormonais e até mesmo a perda da massa muscular. E quando essa dieta restrita chega no fim, o peso vai voltar. E às vezes muito mais alto do que estava antes. Esse reganho de peso ele acontece por alguns motivos muito comuns. O primeiro deles e o que as pessoas mais cometem é, com certeza, focar apenas em emagrecer rápido, perder peso o mais rápido possível. Quanto mais rápido for esse processo de emagrecimento e quanto mais curto for o tempo necessário para o indivíduo fazer essa dieta, ou enfim, para ele cumprir esse planejamento que ele criou, maior são as chances de engordar de novo. E a gente consegue fazer um gancho com um segundo erro, que é basicamente o corte de calorias muito absurdo. Então, às vezes a pessoa ela está comendo, por exemplo, 3.000 calorias e de repente ela cai para 1.500. Então, é um corte de basicamente metade das calorias de um dia para o outro, né? Isso, na verdade, é um choque de realidade para o nosso corpo. Ele não está entendendo o que está acontecendo, ele não sabe que você quer perder gordura, ele não entende que esse corte de calorias foi proposital. A única coisa que vai acontecer é ele entrar em modo de sobrevivência, ou seja, ele vai reduzir no seu metabolismo aos poucos até se equiparar com esse gasto, esse novo corte calórico que você fez. E por ser um corte muito agressivo, perda de massa muscular, bastante perda de água, perda de glicogênio muscular. Então, às vezes, o seu peso na balança ele vai diminuir e muitas das vezes vai cair rápido, né? Porque o corte ele é muito alto, porém não é o que você imagina que você gostaria que fosse, que no caso a gordura. Vai ter muitas outras coisas atreladas a essa perda de peso. Agora a gente vai para o terceiro erro, que é basicamente a dieta que não é atrelada à sua rotina. Eu sempre falo aqui, se a dieta não cabe no seu dia, se você não consegue encaixar na sua rotina, ela não vai durar. Isso aqui deveria ser o lema oficial da nutrição, que é a melhor dieta que existe é aquela dieta que vai funcionar para você. Agora vem a parte mais importante. A pessoa que consegue sustentar o emagrecimento que ela obteve não é a pessoa que consegue manter uma dieta, é a pessoa que consegue manter os hábitos que ela construiu ao longo da vida. O segredo para evitar o efeito sanfona, ele é muito simples, só que ele exige muita maturidade. É basicamente emagrecer pensando na manutenção. Se você não consegue manter o estilo de vida que você está se propondo a ter para poder emagrecer, essa dieta não vai servir para você, porque ela não vai durar. Ela vai apenas te dar um alívio mental momentâneo, uma falsa impressão de resultado e tem prazo de validade. E como que você mantém esse estilo de vida? É bem simples. Déficit calórico moderado, treinamento de força, alimentação flexível, se divertir, poder sair com seus amigos, poder aproveitar com a sua família, sem ter essa neura de tipo, já que eu errei, eu vou ter que chutar o balde e não vai mais dar certo. Gente, é tudo basicamente flexibilidade. Emagrecer devagar, pessoal, não é fracasso, é estratégia. Uma outra dica muito importante para você nunca cair em efeito sanfona é basicamente seguir esse canal, se inscrever e dar like no vídeo e acompanhar todas as nossas postagens por aqui. Porque se você ficar por dentro desse canal, você vai entender absolutamente tudo sobre alimentação, nutrição e treinamento para evitar de cometer qualquer tipo de erro, beleza? Então acompanha a gente aí, se inscreve no canal e dá aquela força, beleza? Bom, agora se você acha que o efeito sanfona é basicamente falar só de dieta, você está enganado.
exercício físico, ele entra fortemente nesse assunto também. Se você quiser evitar o reganho de peso, você precisa, no mínimo, preservar a sua massa muscular. E melhor ainda, ganhar massa muscular. E não existe nada melhor para o ganho de massa muscular do que os treinos de musculação. Quanto mais massa muscular você tem, maior o seu gasto energético basal, maior o seu controle glicêmico e menor são as chances de reganho de peso. Quem emagrece sem nenhum tipo de atividade física quase sempre vai ganhar todo o peso de volta. Atividades de cardio até ajudam, então uma corrida, uma caminhada, natação, porém o que vai realmente manter os seus ganhos e te ajudar a manter o seu peso e evitar efeito sanfona é a musculação. O melhor tipo de atividade que a gente tem é a musculação. E não tem como a gente deixar de falar de mentalidade quando a gente toca no assunto de efeito sanfona. Quem não cai nesse efeito sanfona entende uma coisa: não existe uma linha de chegada, entendeu? Não existe, você não vai terminar o seu processo de emagrecimento, você vai basicamente mudar o seu estilo de vida, como eu falei anteriormente. Não é sobre fazer uma dieta de maneira perfeita, é sobre ter a consistência de uma alimentação saudável, é entender que uma refeição, por exemplo, não vai estragar todo um processo, toda uma semana. É você aprender a lidar com refeições livres, com eventos sociais, com semanas ruins, com imprevistos na sua dieta. Isso é o que vai separar as pessoas que conseguem manter um resultado daquelas pessoas que falam que toda segunda-feira eu começo, ou mês que vem eu começo. Basicamente, se você quiser evitar o efeito sanfona, você tem que parar de procurar uma dieta perfeita que tenha prazo de validade. Você tem que parar de dar um prazo de validade para os seus objetivos. Até 2 meses eu quero perder tanto peso. Isso não existe. Isso é basicamente criar uma frustração. Você tem que começar a construir hábitos que sejam possíveis na sua vida. O emagrecimento que dura é aquele que cabe na sua vida. Então, se esse vídeo te ajudou, por favor, se inscreve no canal e fica por dentro dos próximos vídeos. Quem sabe eu posso estar trazendo algumas estratégias práticas para vocês utilizarem nas suas dietas para evitar esse tipo de problema. Pessoal, obrigado por ficarem até aqui e até a próxima.